Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Danilo. Somos aqui do Apenas Caras Pensando. Estou com o Leandro e com o Rafa e gostaria de começar hoje a gravação de um episódio focado em ansiedade no nosso contexto brasileiro. E queria começar trazendo uma descrição do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, volume 5, edição revisada, que ele traz um pouquinho da diferença de medo para ansiedade. Ele caracteriza o medo como uma resposta emocional a uma ameaça real ou percebida, e a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. A Anita Bacelar, num vídeo específico a respeito de ansiedade, ela traz a ansiedade como uma coisa que surge da imprevisibilidade do mundo e com a sensação de falta de controle sobre nossas vidas. Nessa tensão, a gente fica buscando respostas, a gente fica tentando escolher nossas ações e no manejo disso, a gente acaba apresentando sintomas. O DSM também traz, na percepção de quem sofre de ansiedade, uma superestima da ameaça e uma subestima da própria capacidade. E tem o Instituto Cactus trouxe um relatório em 2024 sobre saúde mental do brasileiro, o panorama da saúde mental brasileira, e nesse panorama ele traz que esses transtornos geralmente aparecem na infância, que aparece 2 vezes mais para a mulher do que para o homem, e que um dado muito interessante do estudo é a capacidade de enfrentar problemas, onde ele mensurou que boa parte das mulheres tem um score dessa percepção menor do que o dos homens, e que os jovens têm uma profunda diferença comparado aos adultos nessa capacidade, onde existe uma sensação muito maior de desamparo. Então é nesse contexto que a gente traz esse debate, que a gente traz essa conversa. Eu queria ver como é que vocês estão. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Rafa? Como é que vocês estão? Olá, Danilo. Olá, Rafa. Bom dia. Vamos para mais um episódio. Eu tô bem, tô tranquilo, apesar que é um tema que mexe, né, com a gente. Eu acho que todo tema que a gente fala aqui mexe um pouco com a gente, né? Em especial, cada um tem o seu ponto de flexão, o ponto que mais, né, cutuca. Esse é um dos meus. Ansiedade é uma coisa que eu tenho dificuldade de lidar. Sempre tive um pouco de dificuldade e ele vem se tornando o que eu gosto de brincar como mal do século, né? Ele é um novo desafio do século. Eu vou trazer alguns dados da OMS, que eu acho que, se eu não me engano, em 2019, a OMS falou que pelo menos 301 milhões de pessoas no mundo sofriam com transtorno de ansiedade. E eu queria também frisar que a ansiedade por si só, antes dela se tornar patológica, sempre foi uma ferramenta, né? Uma ferramenta que o ser humano tem, até como um sinal de alarme, né? Com um perigo, uma ameaça. A nossa questão sempre aqui, a gente está discutindo coisas que é por isso que eu gosto muito da psicologia, da área da psicologia, né? Aonde começa a se tornar patológico? Porque tristeza, qualquer emoção, né? E a gente está aqui nos nossos fundinhos especiais, que vai ficar de easter egg para ver quem, né? Quem acompanha. Quando começa a se tornar um problema, uma emoção? Quando que ela extrapola os limites e começa a criar problemas para a pessoa, né? Porque até então, todo o escopo das emoções são interessantes, são tem uma função até que deixe de extrapola. Então, é uma coisa que sempre me interessou muito na psicologia, é uma coisa que eu gosto muito. Então, esse episódio para mim vai ser excelente. Rafa, como que você tá? Eu tô ansioso para ver como esse episódio vai ficar. Ai, ai. É o jeito de se ver, né? É Eu acho. interessante porque a ansiedade, a gente trata ela das duas formas, né? Já pararam para pensar? Uhum. Que a gente trata ela tanto de forma positiva quanto negativa, né? Sim, de De, ansiar, né?
Exatamente. A gente, a ansiedade é uma dessas emoções. A gente tem algumas emoções que são, a gente só vê ou como negativas ou como positivas, certo? A Uhum, gente nunca vê a gente tá alegre e tem uma conotação negativa, por exemplo. Ou eu tô com raiva e tem uma conotação positiva, sabe? uhum. Mas a Ou até ansiedade, empolgação, né? Empolgação também é uma costuma que seria mais comum também, que a gente mal usa hoje em dia. uhum, exatamente. Agora, a ansiedade é uma dessas emoções que a gente fica assim, pode ser uma ansiedade boa ou uma ansiedade ruim, né? Uhum, Poxa, tô ansiando por tal coisa, tô ansioso para ver tal coisa. Aí tá super empolgado, né, no sentido de empolgado. Ou outra, eu tô ansioso no sentido de eu tenho medo do futuro, né? Porque a ansiedade traz um pouco desse quê do medo do futuro, né? Essa uhum, incerteza que você citou mais cedo, Danilo. Medo do futuro, aí a gente acerta em cheio, né? Que é o ponto, acho que todo mundo tem passado por isso de uma certa forma. O mundo tem trazido, né? O mundo se tornou muito incerto. Acho que é por isso até que esses dados da OMS, eles vêm aumentando a partir da pandemia, né? Que foi, eu uhum. acho que um ponto que mudou tudo, uma virada, onde a gente não sabe realmente o que esperar do futuro. E eu acho que cabe muito na definição que o Danilo trouxe agora no começo, assim. Eu não consigo me preparar. A verdade é essa. O futuro realmente é inesperado, né? Isso gera uma inquietação, que o Danilo vai fazer a diferenciação daqui a pouco sobre inquietação e ansiedade, eu acredito. Uhum. Até, já que você levantou isso, Leandro, é, hoje em dia tem muito papo sobre TDAH, sobre autismo, e muitas pessoas às vezes não conseguem diferenciar um fator que é o que é inquietação, que é uma característica muito frequente para pessoas com TDAH e pessoas com autismo muitas vezes também apresentam, e a ansiedade. E a ansiedade realmente é uma questão mais atrelada a essa percepção de ameaça, atrelada a essa ideia de medo, e já a inquietação, ela é muito mais um mal-estar sensorial e físico de não conseguir se manter quieto, de não conseguir se manter parado, de uma agitação, se não física, subjetiva e interna, e a ansiedade parece, mas é diferente. A ansiedade, ela vem com um mal-estar de uma iminência, de uma sensação de medo e de risco muito grande. E pessoas geralmente com inquietação, elas têm essa experiência, mas não necessariamente atrelada a essas emoções. Muitas vezes, a ideia de conter essa agitação pode levar a uma ansiedade, mas existe uma diferença muito grande, sabe. É muito mais fácil você ter manejos aonde a inquietação possa existir de uma maneira razoável, do que você tentar conter, porque a plena contenção geralmente é o que leva bastante ansiedade. E aí se torna um ciclo, né? Você fica tentando conter e vai ficando ansioso porque não tá conseguindo conter, e aí vai, mais ou menos isso, né? Vai estourando. Sim, sim. E até eu acho engraçado como a gente tem essa percepção hoje sobre o manejo da inquietação, e não existe uma popularização de manejos para ansiedade, sabe. Tanto quem sabe preventivos, como às vezes exercício, controle de dieta e às vezes até um suporte medicamentoso, mas de hábitos de, por exemplo, vamos tentar respirar fundo e prender a respiração para tentar baixar o coração acelerado, tentar encostar as costas em uma parede e tentar colocar a coluna no lugar. Pequenas posturas que soam bestas, mas ajudam principalmente no início do aparecimento da ansiedade, que fazem diferença. Eu acho que nisso aí cabe uma crítica social, né? Que a gente está vivendo na sociedade da produtividade hoje em dia, né? Essa é a palavra do momento, produtividade. Eu acho que a gente citou
no episódio passado, a questão do chat GPT, né? O chat GPT eu acho que engloba muito isso, sabe? Que é uma ferramenta nova que chegaria, em teoria, para facilitar nosso trabalho, só que ao invés da gente ver uma diminuição de tempo de trabalho, a gente vê, passa no chat GPT e agora, por exemplo, eu que estou fazendo um site, faça post de blog, 5 posts por dia para você se manter competitivo no SEO do Google, para você, e aí assim, vira, sabe? Você tem que estar sendo produtivo o tempo todo, sabe? E aí como é que você se sente calmo, sendo que se você para respirar, Danilo, você está perdendo tempo. Tempo é dinheiro, você tem que estar se movendo. E, sei lá, quando é que da nossa sociedade é permitido a gente ter calma, né, Rafa? Absolutamente não é permitido. Absolutamente não. Não pode. E como você não é permitido sentir calma, né? A gente vai entrar daqui a pouco, eu acho, no que eu gostei desse gancho do Rafa, a gente vai entrar na medicalização, né? Porque se você não tá calmo, então toma um remedinho para te acalmar, para continuar produzindo. A gente mesmo, quando a gente, né, decidiu esse projeto aqui de começar, eu não sabia que ia ser tanto corte todo dia e não sei o quê. Então, quando a gente foi maquinando a situação, tem dias que eu pego assim e falo, caramba, não, hoje, né, tantos cortes foram produzidos, tantas coisas, a gente começa a ficar ligado toda hora, prestando atenção a todo minuto, né? E se quiser crescer ou qualquer coisa assim, exige um nível, né? Um nível de, tipo, é claro que a gente está fazendo no nosso ritmo aqui esse projeto, né? Mas a demanda que tem a rede social, né? Para quem trabalha com isso agora, é absurdo. É lógico que a gente pode passar por várias profissões hoje em dia, que graças à pandemia as pessoas começaram a trabalhar mais em casa. Então, a separação do seu trabalho e a sua residência, elas se confundiram. Então, você está sempre, em teoria, no trabalho. E eu acho que isso muda a mentalidade da gente. A pesquisa que eu citei mais cedo do Instituto Cactus traz também a percepção de um aumento da ansiedade e de uma pior experiência psicológica para as pessoas associados a um aumento do uso da internet, geralmente por mais de 3 horas. Então acho que o Leandro foi na mosca, para variar, sobre isso e como a gente é, indo para o caminho do Rafa, posto se eu tenho uma chance, eu tenho que correr atrás. A falta da percepção de que não, eu posso tentar fazer do meu jeito, mesmo que seja menos eficiente, para ser uma experiência melhor para mim, me vem à cabeça que pode ser tanto sedutor fazer tudo da melhor forma possível, como também não fazer isso sou um privilégio, né? Que nem todo mundo talvez tenha acesso a isso. Principalmente quem tem um chefe, quem tem prazos, quem tem datas. Poder fazer com calma soa absurdo. Eu acho que a palavra do momento é metas. As pessoas têm metas, sempre tem que bater a meta. O quão transgressor está sendo cuidar de si hoje em dia, né? Assim, a gente gosta de usar essa palavra de transgressão hoje em dia, né? A gente tá gostando, a gente tem sido recorrente nos nossos episódios, mas assim, a gente está vivendo um momento que aquela situação que a gente tinha no passado de eu trabalho 20 anos nessa empresa. Isso é algo assim que você fica, uau, olha só, o cara fez carreira e tal. Hoje em dia, assim, tá, mas e aí? O que mais você tá fazendo? Você tá nessa empresa e o que mais? Porque nunca tá o bastante. Essa é a questão. E eu vou, inclusive, engatar aqui em outro ponto. Quem de vocês ouvindo, é sério, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, absoluta. Quem aqui ouvindo já não teve um hobby que alguém imediatamente falou: e aí, como é que você vai monetizar isso? Quem? Levanta a mão, comenta aí, sabe? Quem já fez isso? Pelo amor de Deus, porque é muito comum. Você não pode fazer um desenho que já começa, beleza, e como é que você vai vender isso?
é inacreditável. Sim. Até hábitos privados, eu acho que se tornou uma experiência rara na rede social. Tudo o que você tem que fazer tem que ser publicável, tem que ser mostrado. Hábitos pessoais, eu acho que é uma coisa que é muito pouco frequente e viram pequenos segredos, sabe. Então, realmente ter calma é muito transgressor. Eu tô pensando aqui que um fenômeno muito comum que eu tô vendo em consultório sobre ansiedade é pessoas que trabalham muito, que pegam férias para cuidar da vida para além do trabalho. É muito difícil, principalmente no contexto de trabalho que é 3 por 1 ou PJão, porque PJão é só você ter cliente todo tempo, é só ganho o seu trabalho, e 6 por 1 é o dia que eu tenho, é o dia que eu tenho pra fazer tudo, né. Então, difícil isso. E assim, é tão loucura, Daniel, que eu estava pensando, de verdade, olha o pensamento que me ocorreu. Eu preciso fazer uma cirurgia. Eu acho que eu vou fazer no meu período de férias. Assim, para não me atrapalhar, sabe? É absurdo pensar isso, mas é o tipo de coisa que a gente vive, né? Eu acho que é muito triste isso, né, assim, por exemplo, eu vou no médico quando eu tiver de férias. Assim, então quer dizer que você trabalhou todo esculhambado, assim, sobrevivendo até chegar no período para você checar se você vai isso não tem lo a lógica eu acho que tá muito ruim, assim, nesse período. Quando o Danilo fala da escala 6 por 1, o Brasil agora está enfrentando, né, essa batalha legislativa agora dentro da Câmara e no Senado para redução da escala 6 por 1. Essa escala ela tá, querendo ou não, associada, né, com uma exaustão física, mental. A gente está vendo aí o aumento dos casos de burnout e várias doenças ocupacionais, né. Toda hora tem gente atestado. Eu acredito que não é só uma questão tem uns papos assim: "Não, o brasileiro se reduzir a escala, ele vai arrumar outros empregos e outros bicos". Eu não tenho certeza, tem muita especulação nessas áreas, como vai ser tocada uma política pública e como ela vai ser qual vai ser o impacto, né. Então a gente entra muito nisso, tipo, de especulação e cada um fala uma coisa, fica difícil. Sabe quais são as pessoas que vão buscar um outro trabalho? Quem sentir que não sobrevive com ele. Então, o quanto a gente está imaginando uma sociedade aonde a gente precisa trabalhar tanto para ter dinheiro e é vendido para a gente a sensação de que se a gente trabalhar mais, o nosso trabalho vai estar mais seguro, que não é, muitas vezes. E aquela coisa de você sempre precisa dar o seu melhor em tudo que você faz. E nessa loucura, eu acho que facilmente a gente vive uma realidade que dar o sangue sempre até a gente sangrar de vez. E é um perigo, né, Danilo, porque, assim, eu tenho uma experiência que hoje é cômica, mas no dia foi bem, assim, eu fui para uma festa e fui pegar um carro de aplicativo para voltar para casa. Era 3 horas da manhã. E ele entrou numa via contramão. Era de madrugada, não tinha outros carros vindo, mas assim, sabe, eu fui conversando: "E aí, cara, tá trabalhando desde que horas?" Ele: "Desde as 6h". Eu: "Eita, Garcês, 6 da tarde?" Ele: "Não, 6 da manhã". Aí ficou puxado, né. Essas longas jornadas, erros vão ser cometidos, entendeu? A pessoa tá cansada. Ela não é que ela não sabe dirigir, ela não sabe as vias, era até uma via, era W3. Ele foi, virou e entrou na contramão. E a gente foi um períodozinho assim, ele falou: "Eita, tô na contramão". "Pois é". E eu já estava me segurando no teto do carro, assim, né, já é isso, ele estava cansado, sabe, assim, as pessoas, eu acho que quando a gente fala do fim da escala 6 por 1, tem um pouco disso também, da pessoa encontrar o descanso, né, a volta para o descanso. Eu sei que tem muita especulação sobre questão salarial, acho que eu nem tenho conhecimento suficiente para entrar nesse mérito, mas uma coisa que eu posso afirmar, eu acho que com o que a gente sabe da saúde mental, é que seria bom descanso.
Seria bom, assim, que as pessoas fossem, por exemplo, se tratar ao longo da semana. Ah, tô espirrando, bota uma máscara. A gente aprendeu isso na pandemia, né? Assim, certas coisas. E o autocuidado que vai sendo deixado cada vez mais de lado. Isso eu tô botando para empregos que as pessoas têm carro, eu tô trabalhando em casa, tem gente que pega ônibus. Então essa escala 6 por 1 é muito mais cruel, que a pessoa tá no transporte público por horas, para além do trabalho. E quanto às pessoas que tomam decisões, os gestores, os donos, ou precisam ter consciência de que o custo humano do trabalho existe e as pessoas precisam ter saúde mental para existir, ou elas precisam parar para pensar sobre a que preço. Porque eu acho que até a rotatividade do trabalho e o adoecimento que o trabalho gera está passando pela mão dele. Não passa tudo, mas nossa, eu vejo uma quantidade de gente muito mais se demitindo por conta de um gerente e dono do que necessariamente por conta do trabalho em si. Nós somos psicólogos. Nós falamos o que a psicologia, o que a psicologia diz. Ninguém aqui é economista, sabe? Ninguém aqui é político. Então, o que a gente fala é o que a psicologia fala. E eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu escuto algumas discussões de 5 por 2 ser luxo, sabe? Eu quero dizer, gente, que esse direito trabalhista, ele não, a gente não conseguiu esse direito com margem de erro. 8 horas de trabalho por 5 dias da semana é o máximo que dá para se ter com saúde mental preservada. É o máximo. Passou disso, a gente sabe que tem um risco muito grande de você desenvolver burnout, ansiedade, depressão, vários problemas. Então, assim, vou falar o que a psicologia diz. 5 por 2 não é luxo, é o limite, é o máximo. Então, assim, 6 por 1, para a gente, está errado. Ponto. Para a psicologia. Se a gente pensa na saúde mental do trabalhador, é errado. Então, assim, você quer ter outra discussão? Você pode tentar ter. Para a gente que é da saúde, a resposta está dada. Pois é, aí a gente começa a se engajar na manutenção e troca de remédio, não troca de estilo de vida. Porque a gente não tem tempo ou espaço para ter vida nesse processo, né? É, aí entra, essa parte que me interessa muito, que é a questão da medicalização para o rendimento. Você está se medicalizando para render. Então, assim, você não tem TDAH, mas você vai dar um jeito de descolar uma Ritalina para poder produzir o tanto que você deveria estar deveria, né? Bem, nossa, eu detesto fazer aspas no ar, mas o tanto que você deveria estar produzindo. E aí você começa a se medicalizar. Ah, eu preciso começar a dormir regularmente. Eu preciso dormir melhor. Toma um remédio para ir deitar. Você não faz higiene do sono, que seria uma coisa mais simples, uma coisa de ficar longe do celular, botar o celular longe da cama. Seria algumas formas práticas de limitar a sua ansiedade para poder, tipo, dormir num certo horário. Não. Aí você toma gotinha, toma o remédio X, toma o remédio Y, que o amigo consegue, que você. Então, assim, ou mesmo você vai no médico, se você fala, né? As pessoas vão, os médicos também liberam, né? Tipo, um certo. Você chegar lá falando, estou com insônia, ok, né? Dormir é importante. O médico vai e receita alguma coisa para você. Então, você entra nessa zona que é assim, eu preciso dormir 8 horas por dia, quer dizer, eu preciso, né? Mas você vai dormir 6, né? No mundo moderno. Aí eu preciso acordar não sei que horas, eu preciso pegar transporte para ir para o trabalho, não sei o que e tal. Então, tudo você vai tomando um remédio para poder fazer. É sempre, né? Você tem que estar no seu top. Você não pode estar trabalhando a 70% hoje. Você tem que estar sempre 100%. Ou, como diriam os mais, né? Você tem que dar 110, 120. Deu sangue pelo trabalho. É foda. Eu acho que isso não acontece porque isso toma tempo, né? Assim, uma mudança, isso que você está falando, sugerindo, é uma mudança a longo prazo de estilo de vida. Isso, ó, primeiro, dá trabalho, de uma energia que a pessoa já não está tendo para existir normalmente, certo?
E dois, estão marketando o tempo inteiro soluções rápidas. Entende? Porque que a pessoa precisa naquele momento. Então, assim, você veja, eu que trabalho com cirurgia bariátrica, eu sei disso. Porque dieta, sabe? Quem vai no nutricionista para reeducação alimentar? A pessoa vai no nutricionista para buscar dieta. Entendeu? A gente quase nunca vê o termo reeducação sendo utilizado popularmente. Sabe? Eu quero mudar minha alimentação. Não, eu estou fazendo uma dieta, eu vou fazer uma dieta. Sendo que dieta é uma coisa que sabidamente não funciona, gente. E Estatisticamente e a longo prazo, a dieta não funciona. Ela é uma coisa que foi feita para ser a curto prazo, para o resultado rápido, mas não duradouro, sabe? E voltamos ao primeiro episódio, né? Da CP, que é basicamente assim: você tem que engajar no processo. Demanda trabalho dentro do processo psicoterápico. Então, mas isso também vai para as outras áreas, isso vai para nutrição, né? Que o Rafa está trazendo muito bem. Assim, eu acho que nós procuramos sempre uma solução mais fácil, né? A gente quer que resolva rápido o problema. O remédio é muito atraente. Tem gente que precisa tomar. Eu não quero entrar no antimedicalização. Não, tem gente realmente que precisa. Vai ser muito útil, a pessoa precisa para poder operar. Agora, quando você quer operar acima, quando você está fazendo assim, tipo, seu corpo está acabado, você está cansado, mas aí você começa a tomar coisas para, tipo, não, preciso. É, aí não dá. A medicalização chega para manutenção de estilo de vida insustentável e a gente não consegue ter uma experiência relaxada e calma nas coisas. O que é super subestimado pelas pessoas. Tipo, nossa, eu vou fazer tal coisa com calma. Vou marcar tal hora com margem, sabe? Não vai ter que ser uma experiência corrida e eu tenho que aproveitar ao máximo. E eu acho até engraçado, porque a gente estava discutindo pré-episódio na nossa reunião sobre até pré-treino. Porque hoje em dia você não pode só fazer exercício, você tem que ter a melhor experiência possível também no exercício. E o quanto essa busca pela melhor experiência possível quase nunca é a experiência mais relaxada possível. A gente não se permite ter outra coisa, né? Né, esse negócio do pré-treino e academia eu acho curioso, que é assim, eu vou passar 40, 50 minutos na academia todo dia, então esses 40, 50 minutos ele tem que render o melhor possível. Logo eu vou tomar tudo que eu puder, porque assim, eu já não, assim, por exemplo, tá, isso é a minha experiência. Eu já não quero estar lá, porque para mim é uma experiência difícil, assim, eu tenho dificuldade. Experiência própria. Tem gente que gosta. Não sei quem vocês são, em que planeta vocês habitam, mas eu sei que vocês existem. Vocês estão por aí. Eu não gosto. Porém, se eu vou ficar 40 minutos ali, 50, eu quero que seja o melhor tempo, o tempo mais bem gasto, vamos colocar assim. Então, assim, se eu vou ficar ali, eu quero que renda o máximo possível, eu quero ganhar o máximo de massa possível, eu quero, entendeu? Então, até essa experiência, eu quero um retorno mais rápido. E querer esse retorno mais rápido implica em tomar certas coisas, né? Tipo, eu, por exemplo, o Danilo falou isso, eu tomo pré-treino. É simples, não é arrojado, eu também não, né? Acho que eu não vou ser halterofilista, mas como exercício é uma coisa importante, eu quero que ele renda bem. Então, acho que todo mundo na vida tem alguma área que, né, acaba procurando, buscando, assim, eu quero o melhor rendimento para isso. A Brasília é muito a terra do concurso. Então, teve uma época quando eu estava mais inserido nessa área do concurso, gente, a medicalização começou solta. Porque você precisa estudar às 8 horas sentado na cadeira, correndo. A gente já teve discussão aqui no podcast, vale a pena até procurar nos episódios antigos sobre isso, sobre concurso público, né? Que a gente fala um pouco sobre essa questão do estudo e tal. E aí você se desloca. Você está fora da convivência normal, do dia a dia, de ver os amigos. Não, preciso sentar e estudar 8 horas. Logo, vou procurar um comprimido mágico, uma solução para me colocar assim. E é engraçado, né? Lutando para ter o quê? Controle sobre a vida
e ter mais estabilidade, ou seja, menos ansiedade, né? Gente, ansiedade o Danilo, acho que o Danilo já martelou o suficiente. Ansiedade, ela é funcional, ela tem um propósito. A gente não fica ansioso de graça. Tem uma piadinha que eu vi numa série uma vez que é assim, tinha dois homens da caverna. Um viu o tigre dente de sabre e saiu correndo, e o outro chamou o tigre dente de sabre para tomar um café dentro da caverna. Um deles não reproduziu. Um deles não passou o gene para frente. Então, assim, a ansiedade é evolutiva. Ela tem uma função. Ela nos ajuda para várias coisas. A tristeza ajuda. Sentir dor ajuda. Apesar de ser, né, ruim e aversivo. Tem uma funcionalidade. O problema é quando ela extrapola, se torna patológica. Eu acho que a gente fez até uma boa, né, encadeou os assuntos. A questão do trabalho hoje está muito vinculada com a ansiedade. A questão de expectativa do futuro. E o mundo tá, assim, eu sei que quem gosta de ler notícia e está procurando informação, ele fica ansioso, porque o mundo não tá tão, ele não te acalma mais. A desesperança hoje em dia, ela tá com, né, muita força, muitas guerras, é difícil você se desligar disso. Então, assim, o problema é que quando a ansiedade pode te paralisar, ela pode te paralisar ou fazer você tomar decisões ruins. Gente, isso vai ter um custo para você, essa medicalização toda. E o burnout está aí para provar, né? A quantidade de gente tendo crise no trabalho, entendeu? E o trabalho é uma parte importante da sua vida. Só que a gente tá vivendo só para isso. Então, quando a gente discute o que o Rafa falou, da escala 6 por 1, é isso, é uma redução. Tem muitas coisas que a ciência já chegou a certas conclusões fechadas. Isso é muito trabalho. A psicologia já fala isso há muito tempo. Isso não é uma novidade. É que até se tornar legislação e ir para outro âmbito demora, né? E eu vou aproveitar o gancho para a gente falar também de onde a gente está, né? Em teoria, né? Na tela verde, onde estamos, que é o Divertidamente, né? O filme, ele traz isso muito forte, o segundo filme. Eu vou, a partir de agora, entrar em spoilers, tá? Então, ó, tô te dando a chance de sair. 3, 2, 1, vamos lá. No Divertidamente, no filme, a personagem tá jogando hóquei, ela se sente muito sob muita pressão, porque aquilo pode definir o futuro dela, né? E tem pessoas que ela admira muito que jogam com ela e aceitam ela ali naquele quesito. Isso começa a tomar completamente a vida dela. Ela ignora as amigas, passa a ignorar o que gosta, e no final do filme, isso leva ela a ter uma crise de ansiedade. Eu acho muito legal como isso se resolve no final do filme. Ela começa a passar a mão no banco e sente a textura dele. Começa a respirar devagar, sente o sol batendo no rosto. Então, o que ela está fazendo ali? Ela está entrando no aqui e agora, que é um contexto muito ACP, muito nosso, assim, da nossa abordagem da psicologia. Ali, a ansiedade tinha tomado de conta. Tinha virado um literal redemoinho dentro dela. Tornado dentro dela. Ela estava muito apegada a coisas que estavam distantes. E quando ela conseguiu se apegar às coisas que estavam ali, palpáveis, foi quando ela conseguiu se acalmar. Eu acho isso muito legal, porque a gente prega muito isso na nossa abordagem. Sabe? Excelente explicação. E eu estava pensando justamente na forma disso, quando a busca de ajuda, sabe? Que a gente fala, busque ajuda, busque ajuda. Somos 3 psicólogos, vocês podem contar com a gente. O Leandro está terminando o curso nesse ano. Poderão contar com o Leandro muito em breve. Mas tem uma questão sobre isso, que é quando você procurar ajuda, vamos ver do que você precisa. Porque nossa experiência é complexa. Nossa experiência emocional é muito rica e nem toda ansiedade é doente, como o Leandro muito trouxe aqui, e tem coisas que são passíveis de existir na nossa vida. Às vezes sem remédio, às vezes sem resposta, mas com tratamento.
O tratamento, muitas vezes, de psicoterapia envolve a gente sentar e pensar, e esclarecer com uma outra pessoa sobre como é que é essa experiência, como é que está sendo isso, e ajudar a pensar de outra forma. Eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir diferenciar pessoalmente o quanto eu estava sendo ansioso ou o quanto eu estava prevendo o futuro. E quando eu comecei a perceber isso, que eu só estou vendo um cenário e não conseguindo reagir a ele, isso mudou muito minha vida. Isso mudou muito as minhas coisas. Eu acho que poder ensinar para as pessoas manejos, poder ajudar a pensar a respeito, poder explicar, às vezes, sintomatologia, é muito importante para a gente lidar com as coisas, sabe. É estranho quanto a gente, psicólogo, é lugar comum a gente vender o suporte psicológico, mas é porque tanto o nosso trabalho, como também é realmente transformador, sabe. Às vezes é essas falas que é essa parada para pensar que mudam a nossa relação com as coisas. Desse episódio de hoje, se eu puder deixar alguma coisa assim que eu queria que as pessoas levassem também, aprender a ouvir, a nos ouvir de novo, né? A gente não se escuta. Então, às vezes, a gente tem que aprender até a ouvir a nossa ansiedade. Porque ela tá querendo te dizer alguma coisa, né? Ela vai aparecer como vários sintomas, vários sinais, a inquietação, como foi descrito mais cedo. E a gente não para mais para se ouvir. Eu acho que a gente aprendeu a muito bem, e o mundo nos ajudou a isso também. Claro que a gente também tem nessa parcela, né, de atuação no mundo. A gente aprendeu a se silenciar. A gente aprendeu a não se ouvir. Nada, nada. E todas essas emoções, elas querem te dizer alguma coisa. Elas estão te dizendo alguma coisa. Onde você está e como. Então, aprender a voltar a nos ouvir sinceramente, ouvir a ansiedade, ouvir essa tristeza, ouvir esses sentimentos. Tem alguma coisa ali. E você pode aprender a lidar com eles muito melhor do que tentando botar na caixinha até esperando que isso exploda, entendeu? Então, quanto mais você ir aos poucos e ir se ouvindo, eu acho que é muito importante até para aceitar o tratamento quando a gente está dentro do consultório. É uma coisa que eu acho imprescindível. Eu achei incrível essa fala, Leandro, porque, assim, a gente deu uma aula na UNB semana passada e eu queria muito ter falado uma coisa, porque ele explicou como funciona a comunicação na nossa abordagem e como é uma relação que cura, sabe? Que a gente fala que a nossa abordagem não só estuda a sintomatologia e como tratá-la, mas a gente focou em estudar que tipo de relação ajuda, sabe? E nesse processo, a gente tem uma abordagem que é tão poderosa que ela é utilizada no CVV, o Centro de Valorização à Vida. Ele é completamente rogeriano, a formação de pessoas lá, e eu quero falar uma coisa que talvez surpreenda vocês, talvez vocês não saibam. Mas o Centro de Valorização à Vida, sabe, que recebe ligações de pessoas, até em casos extremos, né, de autolesão, de depressão, tudo mais, o acolhimento ali, ele é feito por pessoas comuns, não é feito por psicólogos. Se você treina pessoas comuns, elas passam por, salvo engano, são 6 ou 8 semanas. Eu não sei como está hoje. Quando na época que eu fiz, era esse período de tempo, que você treinava as pessoas numa abordagem rogeriana, no acolhimento, que era bem da ACP, sabe? E essas pessoas hoje estão salvando vidas. Olha que loucura. Eu fico parecendo assim, nossa, porque como não é psicólogo, que absurdo. Você vê, tem um ótimo trabalho, com uma ótima eficácia, e é completamente baseado na nossa teoria. Sim, e nesse processo são relações de ajuda. Relações aonde a gente respeita o outro ser diferente da gente, onde a gente tenta dar suporte para que ele possa ser
aceito por ele e ter uma relação onde o outro possa se perceber e crescer. E eu fico pensando que o quanto é complicado isso para as crianças. Porque eu vejo que muitas vezes os adultos adoecidos pressionam as crianças à obediência de uma forma muito aversiva e muito patológica às vezes, sem querer ser muito intelectual, mas é porque muitas vezes as crianças vão errar. As crianças estão, não só crianças, adultos também, mas crianças é muito claro e muito mais aceito a ideia de ser pessoas que estão com pouco amadurecimento emocional. Então, eu sinto que é muito fácil a gente, às vezes, rotular o comportamento da criança como inadequado e inexplicável, sendo que muitas vezes existe um contexto para estar acontecendo, que a gente está passando para ela. E a gente pode dar de suporte para que ela possa até dar conta ou não dar conta de certas coisas, porque se a gente adulto não consegue dar conta de tudo, quanto mais a criança que mal sabe como é que vive no mundo ainda. É esse, é claro que a gente, né, a gente é um produto de como a gente aprendeu a lidar com ansiedade e a gente aprendeu a lidar com diferentes sentimentos negativos, né? E negativo aqui eu não estou querendo botar como pejorativo, né? Só uma forma de dizer. Só que o mundo também, a gente tomou certas viradas que até os adultos, né? A gente não sabe como lidar. O advento da internet, as redes sociais e tal, a gente não está preparado, né, Rafa? A gente discutiu isso no episódio anterior, que eu não vou falar o nome porque, por questões da gente não conseguir mandar isso aqui ou fazer publi depois, né? Que aparentemente o YouTube não gosta da palavra. Mas eu recomendo o último episódio. O nosso cérebro não está programado para viver nesse mundo. Ele evoluiu muito rápido, a gente criou muitas coisas, coisas maravilhosas, mas que tem um custo. E esse custo ele está indo muito por uma questão de performance. Eu lembro muito disso. Você precisa ser o melhor. Quando você for estudar, você precisa ser o melhor, você precisa ser. E hoje em dia não é só você precisa ser o melhor, mas você está vendo o melhor, alguém que parece melhor na rede social. E aí você se compara. E, e isso vai gerando, assim, eu deveria estar estudando em vez de estar dormindo. Eu lembro dessa expressão. Sempre tem alguém no outro lado do mundo que está estudando enquanto você está dormindo. Então, estude mais. Essas pressões, elas vão nos silenciando. Eu acho que esse, para mim, é a mensagem que eu queria deixar nesse episódio, assim. Não se silencie, aprende a se ouvir. E eu acho que a CP é maravilhosa nisso, e o Rafa tem razão. Ela é usada para várias questões de crise por uma razão. Por uma razão. A gente é muito bom no que a gente faz. A nossa teoria é muito bem embasada em como receber uma pessoa e acolher ela. E ali dentro a gente pode promover uma transformação, sabe? Até mesmo para que se expanda a relação do consultório para a própria vida dela. Ela tem que fazer o que a gente faz com ela no consultório para ela mesma. Ela tem que se acolher, ela tem que se ouvir. A gente está disparando mensagens toda hora. A nossa agitação, a nossa perna batendo, né? O nosso corpo. Ai, vamos lá, vamos pro clichê. O corpo fala, né? Mas a gente vai jogando sinais e pistas que a gente não está nem pensando sobre isso, porque a gente não está se ouvindo. A gente tem gente que pula refeição, né? É igual quando eu brinquei da academia mais cedo, mas eu só quero que essa experiência passe o mais rápido possível e eu não tô ali, eu não tô ali presente. Eu não tô ouvindo o que aquilo quer dizer. Talvez eu tenha que mudar de exercício. Talvez uma natação fosse mais significativo para mim. Então, até na conversa de hoje, estou revendo meus conceitos sobre exercício. Eu acho que toda hora que a gente se escuta, a gente ganha muito. Então, e eu acho que a nossa abordagem, a que eu pretendo seguir, que vocês seguem, eu acho que ela é magnífica nesse ponto. Muito legal, Leandro, sua fala.
Que bacana, que espetacular. Nesse negócio, eu fiquei pensando no jogo da dança, sabe? Na nossa dança na sociedade. Lutar para caber e ser o melhor, ou se afastar e sofrer as consequências, sabe? Porque tudo tem um preço. Mas a gente precisa ver tanto o preço de lutar para caber, como o preço para abrir mão de ser perfeito. E eu acho que abrir mão de ser perfeito é, às vezes, muito melhor, muito saudável. Ou tentar ver o critério de ser melhor para a gente, sabe? É, quando a gente estuda transtornos psicológicos, tem tantas formas de ser ansioso. Tem ansiedade social, tem fobias específicas, tem generalizada, tem um agravamento do transtorno do pânico, e a gente precisa ter a consciência de que até o processo de não dar conta, até o processo de não estar bem, é aceitável. A gente vai amadurecer, a gente vai crescer, a gente vai ficar melhor. É um caminho. O ponto é a gente reconhecer que está acontecendo, se sentir parte do processo, e como eu trouxe da pesquisa do início, é sentir que tem um poder para intervir. Quanto mais você se sente com o suficiente controle sobre a sua vida e suficiente influência sobre a situação, você vive melhor. E suficiente é a palavra-chave. Porque não é nem abrir mão total do controle, mas é reconhecer aonde você é capaz de agir. O que te cabe, né? Assim, eu acho que essa é a pergunta que eu vou fazendo. Te cabe hoje, sabe? Porque tem muita coisa para se considerar. A primeira é, mas eu sempre tive esse sonho. Esse sonho te cabe hoje? Porque a situação em que esse sonho foi construído não é a mesma de hoje. Às vezes o sonho não cabe mais, sabe? Isso não é ditado pela gente. Eu acho isso legal, porque a gente não vai entrar na voadora no cliente, sabe? A gente vai conversar com a pessoa, a gente vai ouvir a pessoa e vai buscar entender. E nesse buscar entender, e a pessoa se explicando pra gente, ela passa a entender melhor. Porque um conceito que talvez ela até achava que dominava ele. Eu domino esse sonho, eu tenho certeza do que eu quero. Tá, você me explica direito o que você quer? Ixi, não tenho certeza exatamente do que eu quero. Achei que eu sabia. Tá difícil explicar. E aí, assim, a pessoa descobre o próprio caminho e dali ela segue. Porque o ponto da terapia, né, é você não precisar mais de terapia, sabe? Não, mesmo que seja não para sempre, você passa uma situação difícil, quer voltar em algum momento, mas o ponto é você ser o mais autônomo possível. E eu queria citar uma das minhas frases favoritas do Rogers, que eu separei aqui porque eu não quero errar uma palavra dela, tá? Eu separei ela aqui, eu vou falar, que é: o resultado da terapia é tornar-se uma pessoa autônoma, capaz de ser o que é e de escolher o seu caminho. É isso. O resultado é esse. E se eu te falo o que você tem que ser, certo? Se eu te desafio nas suas crenças, eu não te empodero para lidar com o mundo. Isso vai muito contra o que as pessoas esperam que uma terapia seja e vai muito contra a ideia de ser a jato, né? Ser o mais rápido possível, que é o que a gente estava comentando durante o episódio inteiro. E é muito difícil para as pessoas, às vezes, aceitarem o processo, que é um processo de autoconhecimento, de ter uma vida boa, porque no final das contas é só isso que me interessa, sabe? Eu só quero que você tenha uma vida boa. Só isso. Eu estou pensando aqui que tem um livro que eu acho que pode ensinar muito as pessoas a terem essa experiência, as pessoas a lidar com o outro de outra forma, a lidar com o mundo de uma forma melhor. É o Mulheres, da Carol Rossetti, porque ele acha que ele trata muito sobre ensinar principalmente homens a enxergar o ponto de vista do outro, a enxergar o olhar do outro, porque ele apresenta a desigualdade como um fator que pode ser compreendido, a diferença entre homens e mulheres e diferentes experiências femininas para os homens. E outro interessante que é o Parent Effectiveness Training, do Thomas Gordon, que eu acho muito bom porque
daquela coisa que vende-se na equação muito facilmente, a gente não sabe ser pai, a gente não sabe conversar com os filhos, e tudo bem não saber. Mas isso pode ser ensinado, isso pode ser auxiliado em terapia, isso pode ser ajudado pelos seus próprios pares, mas isso aqui é um modelo legal. Esse livro é um modelo muito bom. E Thomas Gordon, ele foi nomeado ao Prêmio Nobel pelo trabalho dele, como psicólogo arcepista, sabe? Então, a gente pode falar um dia mais aprofundadamente dele, mas assim, é só lembrar que existem recursos para nós aprendermos a lidar, às vezes, com o incômodo, com nossas raivas, com o nosso ódio, com o nosso mal-estar, e o quanto isso mexe com a gente, o nosso mundo mexe muito com a gente. Eu lembrei desses 2 livros agora, porque eu acho que também esses fatores sociais são muito importantes para a experiência da ansiedade, e a gente às vezes cobra muito dos pais saber dar conta de tudo e não precisa ser assim. Tem uma. Tinha meme disso que eu adorava, que é assim, tá, agora que eu virei adulto, eu achei que eu ia saber lidar com o mundo e até agora não tá chegando essa informação. Tipo assim, eu ainda não. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Tem uma camiseta que eu adoro, que é Estou aqui desde os anos 80 e até agora não sei por que vim. É, tem isso, né? Essa sensação de estar perdido, né? E aí isso gera mais ansiedade ainda. Porque você acha que seus pais têm as respostas, aí quando você chega na idade deles, você vê assim, eita, eles também estavam meio desorientados, eles estavam aprendendo enquanto no caminho, né? Adultos são só crianças fazendo cosplay de gente. É só fingir que a gente manja. É só isso. Rapaz, nada mudou de mim hoje para eu, assim, eu lembro quando eu fiz, não 18, porque 18 você ainda é meio moleque, né? Mas assim, na época que eu fiz 25 anos, assim, que dá para falar que deixou de ser jovem adulto, já tá mais para adulto, né, e tal. E aí, assim, o que mudou? Nada. É só que eu finjo que eu sei as coisas. É só isso. Finjo que eu sei lidar com as situações. Mas eu improviso o caminho todo. Meio moleque, quando eu tinha 18, eu era completamente, eu acho que até meus 28 anos eu não tava ainda legal. E eu acho até que nisso vale a ideia de que as coisas ficam melhores com o tempo. Acho que muita da intensidade da vida vem se desenvolver, sabe? Às vezes, uma coisa muito comum para nossa geração é que eu estou vendo muitas pessoas que têm 30 gostando mais delas mesmas do que as pessoas de 20. E eu acho que isso é um fenômeno interessantíssimo. Pelo amor de Deus, Danilo. Eu tô com 28 hoje. Eu, assim, esses últimos 2 anos são os últimos 2 anos que eu mais gosto de mim na minha vida. Eu gostei mais de mim nesses 2 anos do que no resto da minha vida junto. Certeza. Isso é muito interessante, eu acho que essa questão também de adultecer, porque, assim, é legal. Porque quando você confia no processo e confia em si mesmo, as coisas funcionam, né? É muito do que a gente faz em terapia. É muito. A gente quer construir exatamente isso na pessoa. E é justamente sobre isso que a Anita Bacelar fala, né? Que é a gente conseguir ver os problemas, como enfrentá-los e ter respostas. Nesse processo é como a gente faz. Então, adultecer faz bem às vezes para a ansiedade, quando a gente conseguiu crescer nesse processo. Foi isso. Eu não sei vocês, mas tudo parecia impossível para mim quando eu era mais novo. Até dirigir. Assim, dirigir era uma coisa que era alienígena para mim. Tem 3 pedais, eu só tenho 2 pés. Tem 3 espelhos virados para trás e eu tenho que estar olhando para frente. É, tem uma marcha que tem 6 estados, 7, né, que eu parar também. Tem 6 estados, eu tenho que saber fazer um movimento específico para cada um. Ah, tá maluco? Impossível, não tem como fazer isso, sabe? Até fazer. Aí você faz e dá certo. É loucura isso, né? Tem umas coisas que só experienciando, né? Indo tentar, indo aprender. O processo de aprendizado é uma coisa muito interessante nesse ponto, assim, como você fica nervoso. É aí que entra talvez até a ansiedade saudável, né?
se eu vou ter uma prova, se eu vou ter que aprender a dirigir, eu vou praticando, eu vou começando a prestar atenção dentro do carro, eu vou, né, no caso do exemplo do Rafa, então, tipo, ansiedade pode ser útil. Ela é útil, na verdade, não é pode, ela é útil. O problema é deixar ela te paralisar. Eu estava discutindo com uma colega uma coisa muito engraçada, que é como é que você faz para ter 10 anos de experiência? Vai tomar 10 anos. Tô bobo, mas é porque eu acho que até a ansiedade, a pressão sobre conseguir corresponder na carreira pós-formado, de busca de resultados imediatos para a construção de uma renda nesse mundo onde dinheiro é uma questão tão crucial. Até o erro é parte do aprendizado profissional, sabe? Então, vamos ter tolerância com nós mesmos no processo. Eu amei essa fala, Danilo. Eu tava para falar sobre isso, tipo, eu por muito tempo, eu tive muito medo de errar, sabe? Parecia assim, meu Deus, se eu cometer um erro, acabou minha vida. Não pode. Se eu for fazer uma coisa, tem que estar perfeita. E qual que é o problema? Eu nunca faço nada perfeito. Eu, no máximo, faço uma coisa muito bem. No máximo. Mas, assim, eu ficava completamente paralisado, tinha muita dificuldade de tocar qualquer projeto para frente, justamente porque eu não podia errar. E aí, olha só, olha que loucura, né? Tá tudo bem você errar. Tá tudo certo. Quando eu descobri isso, sabe? Isso que eu tô fazendo agora era uma coisa impensável para mim. Botar minha cara num vídeo, botar na internet, meu Deus, e se alguém não gostar? E se alguém discordar de mim? Que bom, sabe? Mas tá tudo certo. Eu tenho o direito de errar também. Eu sou humano igual a todo mundo. Sim, vão ter erros. Se você viver num mundo onde você não pode errar nunca, você está fadado à tragédia. O ponto é, as consequências vão vir, ter noção disso, e ter noção de que, já que erros podem acontecer, como é que a gente se protege? Para que o erro não seja catastrófico, sabe? É, é isso, eu acho que é se preparar e se ver a gente nesse processo. Eu e o Rafa, a gente teve muita essa discussão no começo, né, Rafa, quando a gente estava lançando os cortes, quando a gente estava fazendo os cortes, o Rafa estava nos ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né, Rafa, a fazer edição, né, essa parte do projeto foi muito engraçada. E aí a gente falou, velho, vamos jogar assim mesmo. Joga aí, tipo, se você olhar as primeiras legendas, o formato dos vídeos, assim, e ainda não tá nem onde a gente quer chegar, né? A gente quer sempre estar melhorando. Mas se a gente não jogasse para ver como é que é a repercussão, a gente jamais saberia, né? E eu sofro disso que o Rafa também ele passa por. Eu congelo. Eu fico tão ansioso para fazer uma coisa. Assim, eu queria que fosse tão bom que eu não faço. E é bizarro isso, né? É uma coisa assim tão controversa, né? Então, como eu não posso fazer perfeito, eu não vou fazer nada. Então é sério. Sim. E só você pode melhorar aquilo que existe, né, Leandro? Se não pode existir, não tem como ser melhor. Perfeito. E olha que loucura, né? Eu achei muito bom a sua fala, Leandro. Sabe por quê? Sua fala foi boa? Porque, olha que legal, nós estamos no episódio 8, certo? A gente está fazendo isso há 2 meses. 2 meses e pouco ali, a gente perdeu uma semaninha ali, aqui e ali, mas a gente não teria começado em 2 meses, hein? Porque a gente ainda não está onde a gente quer chegar. Então, assim, se a gente ainda não está onde a gente quer chegar, a gente não teria gravado nem o primeiro episódio. Entendeu? Ou a gente estaria editando o primeiro episódio ainda. Entendeu? E olha como isso é paralisante. Que a ideia da nossa abordagem é 100% fluidez, sabe? O nosso conceito é esse. Se você está em movimento, você está vivendo bem, você está conseguindo viver o momento, sabe? Tá indo, tá tudo certo. Continue indo. É isso. Já que a gente está falando tanto de filme, né? Lembre das palavras de Dory, continue a nadar, procurando o Nemo. Esse eu assisti. Eu vou admitir aqui que eu não vi o Divertidamente 2 ainda. Mais por falta de tempo mesmo.
Não, porque o primeiro filme foi muito bom. Eu gostei muito do primeiro filme. Eu acho que ele tem tudo a ver para. Ele é muito bom, né? É um filme, além de ser muito fofo, ele trabalha emoções muito bem. É impressionante, assim. Eu acho que vale muita coisa. A Pixar atuante no processo de amadurecimento emocional de muito adulto. E, pessoal, eu acho que a gente é isso. Tem alguma coisa que vocês queiram ainda trazer hoje? Tem alguma última fala? Como é que vocês estão? Eu estou bem satisfeito. Eu acho que, assim, a gente falou de muita coisa, mas aí eu queria lembrar vocês de deixar o like, se vocês gostaram do vídeo, chegaram até aqui o finalzinho, sabe? E fala um comentário com a gente. Ou manda um comentário, assim, que seja uma coisa mais pública, ou manda uma DM. Dá um jeito de entrar em contato com a gente se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão de tema. A gente é super aberto, sabe? Eu, a gente já teve pessoas entrando em contato e a gente respondeu, foi super tranquilo, foi uma experiência boa. E a gente ainda pretende fazer um episódio no futuro que é tirar dúvidas. Então, a gente já pode ir acumulando para ser uma pauta seguinte. Olha que legal. E a gente lida muito bem com sigilo, então se quiser mandar em DM algum comentário assim, a vez que eu estive ansioso, eu não consegui X, ou algo nesse sentido, a gente pode até comentar em um episódio futuro, algo que venha sem falar quem você é, sem risco. É interessante até para a gente ver como está sendo, atingindo, né, esses vídeos, ainda mais que esse tema é nervoso, né, por várias razões. Pois é, pois é. Então, não, e assim, ele super me fez pensar ao longo do episódio inteiro, assim, vale a reflexão. Então, se você puder nos comentários, se não for algo muito pessoal, assim, o que que a ansiedade já te impediu ou o que ela já te ajudou, né? Então, fica aí a dica, deixa aquele like legal e comenta. Eu espero que o episódio tenha sido muito útil para vocês. Que você, se você achar, lembrou de alguém durante esse episódio, compartilhe com ela. Vai que ela gosta, vai que ela é ajudada por meio desse conteúdo. E muito obrigado, pessoal. Que vocês tenham uma ótima semana. Até semana que vem. Semana que vem. E lembra que você não está sozinho. Tem muita gente que sofre exatamente do que você sofre. A gente trouxe muito exemplo pessoal justamente para você entender assim, é humano o que está passando. Você não é fraco por isso. A gente citou muito isso no último episódio e a gente está citando de novo nesse, porque para lembrar, porque é fácil a gente se sentir fraco, sabe? Você não é fraco. Você é humano, igual a todo mundo. Mas é isso. Um grande abraço, viu? Opa, valeu, até semana que vem. Obrigado.